O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens da praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a memória de São Francisco de Sales, bispo e doutor da igreja. São Francisco tem uma importância muito grande, especialmente nos nossos tempos. Viveu no século XVI, teve uma educação muito esmerada, estudou humanidades, estudou retórica. Seu pai queria que ele seguisse a carreira político-militar, mas São Francisco acabou por optar pelo sacerdócio, se tornou sacerdote, um sacerdote muito devoto, muito piedoso, muito sábio. Depois tornou-se bispo, bispo de Genebra. Ele nasceu na França, foi bispo ali em Genebra, hoje na Suíça, depois acabou falecendo na própria França. E São Francisco teve um apostolado muito grande em todas as áreas ali onde ele atuou e lutou sobretudo para converter as pessoas da recente onda protestante, especialmente a vertente protestante do calvinismo, onde a região onde ele estava era muito atacada por isso. Então ele conseguiu converter muitas pessoas e escreveu obras muito importantes. É muito conhecida a sua obra Filoteia, ou a Introdução à Vida Devota, que ele escreveu especialmente para leigos, uma coisa que era meio inusual. Escreveu aquilo para a santificação de todas as pessoas. Uma obra que se tornou muito popular até hoje. Muitas pessoas seguem o seu caminho espiritual através dos ensinamentos de São Francisco, ali na Introdução à Vida Devota. E tem uma outra obra também muito importante, Tratado do Amor de Deus,
que ele especifica nessa realidade do amor divino, e por conta das suas obras, do seu ensinamento, do seu apostolado, ele se tornou também doutor da igreja. Então, quando alguém se torna doutor da igreja, aquela palavra adquire uma grande autoridade para nós. Mais uma característica que eu gostaria de refletir sobre São Francisco de Sales é aquilo que nós ouvimos na coleta da missa de hoje, né? Nós pedimos a Deus que tenhamos, assim como São Francisco de Sales, uma grande mansidão para, cuidar do povo de Deus, para cuidar das coisas de Deus. Essa virtude ficou muito conhecida em São Francisco. Era conhecido como um homem manso, um homem muito cordial, um homem muito amoroso. E é interessante que ele conseguiu essas virtudes, alcançou essas virtudes a partir de muito esforço, porque conta-se que São Francisco tinha um temperamento muito intempestivo, era um homem colérico, mas o amor de Deus conseguiu transformar completamente o coração desse homem. E ele realmente era conhecido, sobretudo ali no fim da sua vida, como um homem extremamente manso. As pessoas se agradavam muito da presença de São Francisco, e isso fez com que ele conseguisse converter muitos corações. E essa é uma virtude que nós precisamos também desenvolver, que nós precisamos crescer. Duas virtudes muito importantes: a amabilidade e a mansidão. Nós cristãos precisamos cultivar isso em nossos corações para imitarmos o próprio Jesus. Jesus mesmo no Evangelho diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E o trato de Jesus com todas as pessoas era um trato amoroso. Nosso Senhor, por exemplo, quando olhou para o jovem rico, o Evangelho diz que ele olhou para ele com amor. Jesus olhou com amor para a pecadora arrependida. Jesus amou com amor para os doentes. Jesus olhou com amor para os seus apóstolos quando os chamou. Jesus olhou com amor mesmo para com seus carrascos. Nosso Senhor tinha esse olhar de misericórdia e de mansidão. E São Francisco de Sales nos ensinou muito isso. E é algo que nós precisamos de fato desenvolver. Porque nós sabemos, o crescimento na santidade é o desenvolvimento das virtudes, especialmente as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Mas, sobretudo, a caridade, ela precisa se manifestar em gestos concretos. E nós, muitas vezes, não conseguimos desenvolver essa mansidão e essa amabilidade para com os outros. E, às vezes, é muito difícil. São Francisco de Sales tinha isso para com todas as pessoas, sobretudo para com aquelas que tinham um pensamento diferente dele, que tinham um temperamento diferente dele, que tinham posições diferentes dele. E nós precisamos, no nosso comportamento, nossa relação com todos, ter esse tipo de comportamento também. Nós vivemos num tempo onde os relacionamentos às vezes são muito ácidos, às vezes, mesmo dentro de ambientes cristãos, as pessoas não têm relações tão cordiais. E a coisa piora muito quando nós nos confrontamos com aqueles que são diferentes de nós, dentro da nossa família, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro até mesmo das nossas comunidades. Hoje, num tempo de grandes divisões, de muitas polarizações, nós somos convidados a viver isso. E é evidente que a mansidão, essa amabilidade, não significa nós aceitarmos o erro. São Francisco de Sales combateu veementemente o erro, mas ele não combateu o erro com violência. Foi justamente porque ele combateu o erro com doçura, porque ele apresentou aquilo que era a verdade de maneira afável e com grande caridade, ele foi capaz de realmente conquistar muitos corações. E nós também precisamos fazer isso. Um verdadeiro apostolado, um verdadeiro testemunho, se ele não for carregado dessa amabilidade, dessa ternura, dessa doçura, que não é uma coisa adocicada, é uma coisa verdadeiramente humana. Nós não estamos falando aqui de nenhuma atitude piegas, de pessoas que querem agradar de qualquer forma e acabam criando uma caricatura do seu próprio comportamento. Não é nada disso, é uma coisa muito autêntica, é uma coisa que brota realmente do amor de Deus que transforma os corações. Se nós assim o fizermos, com toda certeza, o nosso testemunho
será mais eficaz. E mesmo aquelas pessoas, né, que têm posições, que têm visões, que têm comportamentos radicalmente distintos dos nossos, nós conseguiremos dar um bom testemunho. Veja, como eu disse, São Francisco de Sales combateu com muita força o calvinismo protestante. E naquela época, né, era recém-acontecida a Revolução Protestante. E ali, feridas profundas foram causadas no meio das comunidades cristãs. Então existia muita violência, muitas pessoas morreram. São Francisco conseguiu, então, converter muitas pessoas, não por meio da violência, não por meio dos discursos inflamados, mas por meio da conquista dos corações. Que nós possamos também viver isso, né? Sobretudo nos nossos ambientes mais próximos, nos nossos ambientes familiares. Aprender essa mansidão de nosso Senhor. Porque aí o nosso olhar para com todas as pessoas vai sendo transformado. Nós, a partir da visão de Deus, conseguimos olhar o nosso próximo também como um filho de Deus. Todos nós, todos os seres humanos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, a caridade que nós devemos para com os outros é uma caridade sobretudo para com o próprio Deus. Porque cada um dos nossos semelhantes são imagem do próprio Deus. Se nós verdadeiramente rezamos, queremos crescer na nossa vida de fé, queremos crescer no amor a Deus, nós precisamos externar isso no amor aos irmãos. Porque, na verdade, né, na ordem lógica, o amor de Deus vem em primeiro lugar. E depois o amor ao próximo. Santo Agostinho nos ensina isso. Mas na ordem da execução é o contrário, né? Manifesta-se em primeiro lugar o nosso amor ao próximo. Quem quer demonstrar o seu amor a Deus precisa, em primeiro lugar, na ordem da execução, mostrar o seu amor ao próximo. E São Francisco de Sales nos mostrou isso de maneira realmente muito convincente e muito comovedora até. Então façamos isso. Peçamos a nosso Senhor que nos dê essa graça de ter um coração manso, verdadeiro, um coração que busque sempre a verdade, que não se desvie nunca da verdade, daquilo que Ele mesmo nos ensinou, mas que possamos de fato, das nossas atitudes, do nosso trato com o nosso próximo, sermos muito caridosos. E isso conquistará muito mais corações do que qualquer movimento de violência. Que São Francisco de Sales interceda por nós. Que Ele nos ajude, assim como Ele mesmo fez na sua vida, a sermos como nosso Senhor, mansos e humildes de coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.